A santa paz de Deus, que a paz, o amor, as graças e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco no dia de hoje, para mais uma vez nós cumprirmos a nossa rotina espiritual e o nosso propósito de fazer a leitura diária da Bíblia. Pela graça e o amor de Deus, todos os dias lemos um capítulo da Bíblia, iniciamos a leitura de forma regular, lá no início, no capítulo 1 do livro de Gênesis. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Números, capítulo 9. Nesse capítulo, nós vamos ler 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre a celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Depois nós vamos ver sobre a segunda celebração para os ausentes e os imundos. E por fim, sobre a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Glórias a Deus. Se você é novo por aqui, é a primeira vez que está chegando nesse canal, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe grandemente. Aproveita esse momento, já se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para que todos os dias, quando o vídeo for postado, você receber a notificação e poder cumprir a sua rotina espiritual. Compartilhe esse conteúdo. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma e luz para os nossos pés. Vamos começar? Então o Senhor diz para Moisés, lá no deserto de Sinai, no segundo ano, agora eu estou celebrando a segunda Páscoa no deserto. O que é muito interessante nós vermos na Bíblia é que a Bíblia vai para um período, depois ela volta. Vai um pouquinho para frente, depois ele retorna, Moisés retorna, conta mais alguma coisa. Não é um diário como se fosse dia após dia, mas ele vai contando pontos importantes, acontecimentos importantes, coisas que aconteceram que era relevante ao ponto de vista de Moisés, então ele vai relatando esses acontecimentos. Agora nós estamos vendo a segunda Páscoa no deserto. A primeira Páscoa eles celebraram no Egito, na noite em que eles saíram da terra do Egito, celebraram a Páscoa e já saíram para ir embora daquela escravidão, daquele servidão que eles viviam. A primeira Páscoa já aconteceu, agora eles estão vivendo a segunda Páscoa. Então o Senhor diz assim, como nós já lemos anteriormente, no dia 14 deste mês, é o primeiro mês, pela tarde, o seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Glórias a Deus. A segunda parte são para aquelas pessoas que estão ausentes ou eles estão impuros, estão imundos. Aqui a impureza, a imundícia acontece quando eles tocam num cadáver, né? Tocaram num cadáver, eles estavam imundos e não podiam celebrar a Páscoa. Ou eles estavam em viagem, estavam ausentes, não estavam junto com a congregação para celebrar a Páscoa. Então alguns homens chegam, os homens imundos, né, que eles não podem, não estão autorizados, chegam para Moisés e Arão e perguntam para eles, olha, nós estamos imundos, mas é nosso desejo celebrar a Páscoa. Por que nós não devemos, já que temos o desejo? Então Moisés, como sempre, recorre ao Senhor, busca a orientação do Senhor, e no verso 9 o Senhor está orientando a Moisés. Então o Senhor fala a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa. Essa pessoa tem sim a obrigação, não só o desejo, mas a obrigação de estar celebrando a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, então é um mês depois, a congregação toda, aqueles que estão limpos diante dos olhos de Deus, ao 14º dia, celebram a Páscoa. Os ausentes e os imundos, eles vão estar celebrando a Páscoa no 14º dia do segundo mês, da mesma forma com pães asmos, com ervas amargas, da mesma forma que fariam
no 14º do primeiro mês eles vão estar fazendo, só que um mês depois é o tempo que eles ou se estão em viagem de retornar, que estavam ausentes, ou que eles estão imundo para cumprir o tempo da impureza, depois se lavarem, banharem o corpo, lavarem a roupa e assim poder celebrar a Páscoa. No verso 13 diz o seguinte: porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, não está em viagem, não está ausente, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos deverá ser extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro, agora está falando do estrangeiro, quando o estrangeiro peregrinar entre vós, e tinham muitos estrangeiros entre eles, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para os filhos de Israel, o natural que é chamado, assim como para os estrangeiros. O Senhor está sendo de forma bem clara, orientando os seus filhos sobre a Páscoa. Então todos têm que celebrar a Páscoa ao Senhor. Todos aqueles que podem celebrar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês devem, é uma obrigação. Não fez, ele não merece estar vivendo, deve ser extirpado do povo. Aquele que está impuro ou em viagem, ao segundo mês o Senhor dá esse direito para a pessoa estar fazendo essa celebração. Aqui está falando só do homem impuro que encostou, né, no morto, mas as mulheres, quando estavam nos seus dias de costume, né, no seu período menstrual, elas também eram consideradas impuras. Para algumas religiões, como por exemplo para o islamismo, naquele período do Ramadã, período que eles fazem um jejum, né, um período de um mês, se a mulher estiver nos dias do seu costume, ela não pode estar jejuando porque ela é considerada impura. Aqui nessa época de Moisés, a mesma coisa. Se durante a celebração da Páscoa a mulher estiver nos seus dias de costume, ela também está impura, não pode estar celebrando a Páscoa, vai celebrar a Páscoa no segundo mês, junto com os impuros. Glórias a Deus, aleluia. A terceira parte é sobre a nuvem, que guia a marcha dos israelitas. Nós já estudamos, pela graça de Deus, a respeito da nuvem. Durante o dia, ela cobria toda a congregação, trazia sombra para os filhos de Israel, porque eles estão numa peregrinação, eles estão no deserto, muito calor. Mas à noite, ela era uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer e guardar os filhos de Israel. Foi assim desde o primeiro dia que eles chegaram ao deserto, quando atravessaram o Mar Vermelho, e até o dia que eles chegarem à terra de Canaã. Assim o Senhor vai estar guiando os seus filhos pela glória e a graça de Deus. Então diz o seguinte: e no dia de levantar o tabernáculo, o primeiro dia que eles levantaram, porque essa nuvem ficava sobre toda a congregação, e depois quando o tabernáculo ele foi erguido, essa nuvem se centralizava sobre o tabernáculo, cobria todos os filhos, mas estava centralizada sobre o tabernáculo. Então assim, olha, no dia que se levantou o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até de manhã. Então chegava a tardezinha, ela passava a ser uma coluna de fogo, né? E até o amanhecer. Amanhecia, ela era uma nuvem. Entardecia para anoitecer, ela era uma coluna de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem cobria de dia e de noite havia aparência de fogo. E assim está falando que essa nuvem era a guia dos israelitas. Então, enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles deveriam estar assentados. No momento que essa nuvem subia, e eles tinham que andar, eles tinham que levantar acampamento. Por isso que nós estudamos sobre a montagem, a desmontagem do tabernáculo, do átrio, que ficou para os levitas, né? Eram 5.580 homens trabalhando no ministério para o Senhor. Então tinha o Arão, que era o sumo sacerdote, os dois filhos dele, Itamar e Eleazar,
eram os sacerdotes e tinham 5.580 homens trabalhando para o ministério, divididos entre as casas dos gersonitas, coatitas e meraritas. As carroças, os bois, né? Tudo isso nós já estudamos pela graça de Deus, então eles tinham que desmontar e montar. Aqui vai estar relatando que podia acontecer deles chegarem, levantarem o acampamento durante o dia e ao entardecer ter que desmontar tudo de novo e continuar caminhando. Essa era a ordem. Enquanto a nuvem estivesse parada, eles estavam acampando. A nuvem se levantou, eles tinham que levantar acampamento e seguir a nuvem, porque ela era a guia deles no deserto. No último verso, no verso 23, o Senhor diz o seguinte: segundo o dito do Senhor se alojavam, eles acampavam. E segundo o dito do Senhor, eles partiam. Levantou a nuvem, todos partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado. Aquela era a proteção de Deus, era a presença de Deus. E onde Deus estava, o tabernáculo e toda a congregação deveria estar junto com o Senhor. Segundo o dito do Senhor, pelas mãos de Moisés. Amém, glória a Deus, aleluia. E assim também nós queremos estar junto com a presença do Senhor. Onde o Senhor estiver, nós também queremos estar. E onde o Senhor não estiver, que a gente se aparta, né? Que a gente saia desses lugares, que a gente esteja longe de tudo aquilo que não provém da graça do Senhor. Deus é amor, Deus é bênção, Deus é cuidado. E aqui está falando, né? Que eles tinham cuidado segundo o dito do Senhor. Eles prestavam atenção. Nós vamos ver no capítulo 11, daqui 2 capítulos, que vai haver uma transgressão dos filhos de Israel. Porque eles obedeciam, passavam tempo, eles transgrediam, o Senhor corrigia, eles andavam na linha de novo, passavam tempo, eles murmuravam, reclamavam, cometiam algum pecado. Eu acho que algo bem semelhante acontece com a gente hoje em dia, né? Nós andamos em retidão e em algum momento temos uma fraqueza, somos humanos, erramos, pecamos, né? E aí o Senhor vai, nos alinha, nos corrige, nos coloca no eixo de novo e nós continuamos a nossa caminhada aqui nessa terra, esperando o dia da graça, que o Senhor possa estar nos recolhendo para vivermos na vida eterna ao lado do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar? Se você puder, se mantenha nessa comunhão maravilhosa e feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai que está no alto, guardando a todos nós. Nosso Deus e nosso amado Pai, te rendemos toda graça, louvor, honra. Reconhecemos, Paizinho, o teu poder, reconhecemos o teu amor e reconhecemos também, Pai, a nossa dependência por ti. Por tudo, Senhor, queremos te agradecer, por todo o cuidado que tem tido conosco, por ter nos sustentado, nos guardado, nos livrado de todos os males até esse presente momento. Senhor, queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, os nossos amigos, a todos aqueles que nos rodeiam, todos os teus filhos, Pai, nessa terra, queremos entregar nas tuas santas mãos e consagrá-los, Senhor, para que o Senhor possa continuar cuidando com todo o zelo, amor e que possamos achar graça aos teus olhos, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe e dê libertação para os enfermos, cuide das criancinhas, dos idosos e de todos os teus filhos nessa terra que clamam pelo teu nome, clamam pelo teu socorro, que o Senhor possa ir ao encontro deles. Senhor, nos ajude a nos firmar no caminho santo, que a gente não se desvie da tua palavra, mas que possamos andar sempre em retidão e temor ao Senhor. Declaramos todo o nosso amor a ti, Senhor, e declaramos a nossa total dependência da tua graça. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos sempre em nome, mérito, honra e glória e graça do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, glórias a Deus por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada por mais um dia você estar me acompanhando, tá mantendo essa rotina espiritual. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.